Olá, queridas amigas e amigos que acompanham aqui o canal Na Luz do Espiritismo. Eu sou William Gonçalves e este é o estudo do livro Espírita que sai toda semana aqui no canal. Nós estamos estudando o livro Os Mensageiros, a psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz, e nós já estamos indo para o capítulo 47, já indo aí para a finalização do livro. Estamos chegando nos últimos capítulos, portanto, se você está ouvindo este áudio primeiro, retorne. É sempre importante nós ouvirmos o livro na íntegra. O evangelho não tem tanto problema, mas o livro é importante porque tem toda uma narrativa. Quero pedir desculpas em primeiro lugar, já tem, se eu não me engano, uma semana que eu não consegui fazer a live aqui do livro, do estudo do livro Espírita, mas a gente pede desculpa por estarmos aí no final do ano, muitos compromissos, mas vamos tentar finalizar até janeiro esse livro para começarmos também ao próximo. Essa semana uma seguidora perguntou lá no nosso grupo, no WhatsApp, qual será o próximo livro, e a gente pretende continuar com as obras do André Luiz, então é quase certo que a gente continue com as obras do André Luiz, a não ser que a espiritualidade nos intua aí para outro livro, e a gente já está aqui vibrando para tentar entender se vamos continuar ou não com as obras de André Luiz. Mas podem ficar tranquilos, quem acompanha aqui lendo e ouvindo o áudio, que eu vou avisar 2 semanas antes de começarmos o estudo. E essas 2 semanas que eu tiro quando eu termino um livro para gravar o próximo, serve também para eu preparar o próximo livro, dar uma olhada na narrativa e também dar tempo para quem quiser comprar e ler os primeiros capítulos, que é a introdução e o primeiro ou segundo capítulo. Tem muitas pessoas que gostam de adiantar a leitura, então a gente vai avisar 2 semanas antes. É provável que em janeiro a gente pare alguns dias para descansar e depois a gente retorne em fevereiro com o estudo do livro Espírita, se Deus quiser, já com um novo livro. Então tudo indica que será, mesmo que não seja esse, é bom, né? Quem quiser ir comprando aí. O próximo livro é Os Missionários da Luz. Também é um livro muito importante, muito bacana de se estudar. Mas se caso acontecer algo nesse entremeio que eu ver necessidade de algum livro, a gente para um pouquinho a obra do André Luiz, faz esse outro livro e voltamos. Mas a minha meta aqui com o canal é estudar todas as obras de André Luiz que nós conseguirmos, que a espiritualidade superior aí permitir. Então, para quem tiver interesse, as obras do André Luiz é importante estudarmos. Ela nos dá aí uma amplificação do plano espiritual, muito bom, muito bacana para quem está conhecendo aí agora o Espiritismo. Bom, vamos relembrar então o último capítulo. Eu peço a vocês ajuda para curtir, para deixar um comentário aí, que seja um comentário simples que ajude este vídeo a chegar a mais corações amigos aqui no canal. No último capítulo, o André Luiz está ali no salão, né, na casa da Dona Isabel. Eles estão fazendo uma reunião. Essa reunião é como se fosse uma reunião de palestras no Centro Espírita, e nós estamos aqui falando sobre o contexto histórico, tá, pessoal? Naquela época, na década de 40, ali no meio da década de 40, os centros espíritas ainda eram um pouco mais improvisados do que são hoje. Então, se você chega hoje numa casa espírita, igual a casa espírita que eu frequento, nós temos ali o salão de palestra, aí tem as salas de reunião mediúnica, tem as salas da mocidade, salas de evangelização infantil, tem biblioteca, tem diversos banheiros, tem segundo andar, terceiro andar, tem cozinha. O nosso centro, graças a Deus, né, é um centro muito grande. Então tem uma área muito grande. No passado, né, a gente está falando aí da década de 40, era meio que no improviso, porque estava começando, entendendo a necessidade de ter departamentos. Então a gente sabe que tem centros, obviamente, hoje no Brasil, de diversos tamanhos, mas tem muitos centros aí que são até maiores que eu frequento aqui. Tem centros aí que tem 500, 600 trabalhadores, então são centros muito grandes. Aqui na casa da Dona Isabel, nós estamos falando de um centro. Era como se fosse uma sala ali, então tudo ocorria ali praticamente naquela sala, como se fosse um cômodo, um ponto comercial ali bem
né, dentro do quintal dela, em que organizava-se ali praticamente tudo. Então, enquanto o palestrante estava ali falando, a dona Isabel estava psicografando receitas médicas. Isso mesmo, naquela época, muitos médiuns psicografavam receita para as pessoas que estavam ali na reunião. Então, as pessoas iam, ouviam a palestra, e isso era muito comum na época. Não que não exista hoje em dia, existe, mas depois foi passando-se os anos, o Conselho de Medicina acabou entrando com um processo, o próprio Chico, né, foi muito procurado por essa questão, por não passar a medicação, sendo que ele não tinha, né, o CRM, não era médico, né, então aí veio novas leis. Hoje em dia é muito complexo, né, o médium fazer isso, e a própria espiritualidade foi evitando fazer isso. Então a espiritualidade às vezes até aconselha, muito às vezes no centro de Umbanda, algumas entidades aconselham: ah, filho, toma esse chá ou faz esse banho, procura o médico, né? Alguns espíritos até orientam. Então a gente tem uma mudança histórica. Então o que eu sempre pontuo aqui para vocês? Nós podemos ler o livro que quiser, mas nós temos que contextualizar com a história da época. Então, na época, isso era uma prática comum. Hoje em dia já não é uma prática comum. Hoje em dia os conselhos de medicina, de psiquiatria, de psicologia proíbe às vezes o médium, mas não é que proíbe, é porque tem que ter alguma formação às vezes para receitar, para dar uma orientação, um encaminhamento. Então o médium iria cuidar ali somente da parte espiritual. Nessa época, não havendo essa proibição, a dona Isabel fazia esse receituário à mão. E o palestrante, ao mesmo tempo, fazia palestra, e assim continuamente. Algumas casas espíritas ainda tem também, durante a psicografia de entes queridos, fica ali um palestrante falando e a médium psicografando. Vai depender muito do modelo, de como a casa espírita trabalha. Tá? Não é tão comum, mas algumas ainda mantêm essa questão de receituário, de psicografia. E por que eu estou falando isso? André Luiz, Aniceto, Vicente estão ali nesta reunião. Lembra no capítulo passado que nós falávamos que eles separavam os espíritos, os com as vibrações mais inferiores mais para trás, para não conseguir atrapalhar a médium, para não assediar a mediunidade da dona Isabel, e os menos piores um pouco mais à frente. Porém, todavia, eles não conseguiam fazer isso no plano físico. Porque no plano físico, pessoal, quando você chega ao centro espírita, você pode sentar em qualquer lugar que você queira. Tem umas pessoas que sentam atrás, tem outras que sentam no meio, enfim, você é livre. E o André Luiz começou a observar as vibrações que os encarnados emitiam. Olha que confusão, né? E eu posso dizer, pessoal, como palestrante espírita, eu dou palestra tanto online como também presencial. E eu posso garantir para vocês, presencial é 20 vezes pior. Por quê? Porque nós temos ali as vibrações dos encarnados. Não é que é pior de ser ruim, não. Eu amo dar palestra presencial. Só que as emanações ali, às vezes, pode fazer o palestrante perder o fio das questões que ele vai falar, como se ele perdesse ali a intuição direta. Então, quando eu estou na proteção do meu lar, eu faço as vibrações, eu oro e aqui venho fazer a live, o Evangelho no Lar, eu não vou ter essas emanações tão diretamente da plateia. Então, André Luiz já começa aí a puxar a nossa orelha, principalmente nós que frequentamos reunião pública. A nossa responsabilidade com o pensamento que nós estamos tendo ali. Então, vamos observar este capítulo. André Luiz perguntando a Aniceto sobre essa questão. Então, André Luiz falava, neste capítulo, que se não fosse os mentores estando ali acordando alguns dorminhocos da palestra, saculejando algumas pessoas, trazendo elas para o fio da razão, muito provavelmente o palestrante se perderia a todo momento e não conseguiria falar sobre o Evangelho do Cristo. Aí vocês podem falar, mas o palestrante ele tem que estar muito afinado, ele tem que estudar muito, ele não pode se deixar levar por isso. Sim, pessoal, aí vocês estão falando de coisas materiais.
O palestrante ele tem que estudar, ele vai chegar ali com o estudo na ponta da língua, ele não vai se preocupar com caras e bocas ali da plateia. Porém, na questão do pensamento é muito pior. Tanto que o Aniceto vai dizer assim: as pessoas na Terra são tão engraçadas, né? Elas acham que a pessoa de olho fechado ali ouvindo a palestra está concentrada. E não. Muito pelo contrário, às vezes a pessoa está ali numa postura toda calma, olhando para o palestrante, mas na cabeça dele ele está emanando assim: o que esse palestrante está falando? Isso não tem nada a ver com nada. O que eu estou fazendo aqui? Que coisa horrorosa. Então, isso vai criando uma energia que vai atacar o palestrante ali. Então, às vezes, a espiritualidade ela vai cercar a casa espírita, ou a casa de Umbanda, ou a casa de Candomblé, como nós já falamos aqui, todas as casas espirituais têm essa proteção, mas a própria plateia que ali está emanando julgamentos ou não está nem prestando atenção. E ali, André Luiz vai dizer para Aniceto: nossa, Aniceto, mas como pode, né? Por que isso ainda acontece? Ele fala: porque para as pessoas estarem afinadas de fato em comunhão numa preleção evangélica, tem que se haver um treinamento diário dessas pessoas. Não adianta somente no horário da palestra. E nós já pontuamos aqui esse ano bastante com a ascensão das redes sociais. Eu já falei aqui com vocês quantas pessoas, né, às vezes falam: nossa, William, você fala devagar, mas eu falo lá no canal, tem pessoas de todas as idades, de todas as formas possíveis. Tem pessoas que têm mais conhecimento, têm menos conhecimento. Então, numa palestra pública, aqui no canal, que é um local público, qualquer pessoa pode vir aqui acessar esse vídeo. Eu tenho que falar numa linguagem que o público entenda e também de uma maneira mais devagar. Hoje o YouTube e tantas outras plataformas te dá a opção de você acelerar, o que não deveria ser um hábito nosso, porque a gente está acostumando e se adaptando a um conteúdo cada vez mais rápido e nós não estamos tendo tempo de digerir as palavras, de fazer uma percepção cognitiva dessa palavra, de ver se está com sentido. E uma outra observação que eu falo, pessoal, nem sempre o palestrante vai falar coisas que estão certas ou que vocês concordem. Nós estamos aqui numa experiência física e pode ser que o palestrante que esteja lá num centro espírita, num centro de Umbanda, enfim, fale alguma coisa que você discorde, isso pode ocorrer. Mas, todavia, naquele momento da palestra, respeite esse momento e depois sim você pode chegar para ele individualmente, principalmente para as pessoas que trabalham em casas espíritas, façam isso individual. Não é que você não possa chamar o palestrante e falar: meu irmão, eu acho que você se equivocou nessa parte, reveja isso, mas chame individualmente. Deixa o palestrante acabar, talvez ele errou na hora, talvez ele foi fazer uma pesquisa e não foi muito bem sucedido, ou seja, nós estamos aqui para errar, pessoal. Se nós, naquele momento que o palestrante ou fala uma palavra errada, ou ele fica desconcertado, a plateia também recebe isso de uma forma agressiva, ele pode gerar um trauma. Então nós somos responsáveis também. Lembre-se, pessoal, você não está numa palestra espírita ouvindo por acaso, e também você não está ali à toa, você está doando energia para o próprio palestrante, que está ali falando não somente para você, mas para uma plateia invisível aos olhos dele, que às vezes é 4, 5, 6 vezes maior do que a física. Então esse puxão de orelha é para nós, que já somos espíritas e que estamos nas fileiras do espiritismo, do cristianismo, há muito tempo, e que estamos ali no momento de ouvir uma preleção evangélica. O que a gente pode fazer? Emanar boas vibrações para o palestrante. Aconteceu uma experiência comigo, eu fui numa casa espírita, um amigo meu que é palestrante me chamou, e aí eu fui nessa casa espírita, uma casa espírita pequena até. Eu cheguei lá, a palestra já tinha começado, eu cheguei em atraso, uma coisa que eu não gosto de fazer, né? Às vezes desconcerta o palestrante, muitas pessoas chegando depois do horário, além de ser deselegante, né, pessoal? Um péssimo hábito isso, né? Vamos tentar chegar no horário, e eu vou falar aqui de alguns maus hábitos que às vezes a gente tem no centro espírita,
e que a gente não percebe que atrapalha o palestrante. Então, estávamos ali, ele estava falando e eu percebi que a plateia estava incomodada, remexendo muito na cadeira. Poderia ser o tema que ele estava falando. Ele estava falando de uma questão de evolução, muitas pessoas mexendo na cadeira, fazendo barulho, cochichos às vezes, e ele começou a perder o fio das ideias. E naquele momento, eu sem fazer expressão nenhuma, eu comecei a orar, a mentalizar por ele, pedir a espiritualidade que guiasse ele na palestra e tudo mais. E acabando a palestra, ele veio e me falou, ele falou, William, obrigado pela vibração. Eu senti e recebi lá do púlpito a sua vibração, sem eu falar nenhuma palavra. Muito provavelmente a mediunidade dele ali se acendeu. E às vezes nós vamos observando que a plateia, que principalmente esse puxão de orelha que André Luiz nos dá aqui, é principalmente para nós que já somos espíritas, que estamos indo e frequentando a casa espírita. Eu já percebi, já fui convidado para dar palestras presenciais em diversas casas, principalmente a questão da fala. Às vezes o palestrante chega ali, pessoal, ele fica em silêncio, ele quer ficar ali 15, 20 minutos se conectando com os mentores da casa. Tanto que neste capítulo, André Luiz fala, o nosso irmão, o palestrante, ele se conecta com um grande espírito de uma evolução hierárquica. E não que ele não preparou o estudo, ele preparou o estudo, mas o espírito estava ali intuindo ele. Isso acontece muito. Às vezes eu monto uma palestra, coloco ali o que eu vou falar e chega na hora eu mudo alguma coisa, não por mim, às vezes vem uma intuição. Então pode acontecer. E ali, quando você chegar numa casa espírita, toda casa espírita tem uma calçada, ou pode ter uma varandinha ali com uma florzinha, quer conversar, quer colocar o papo em dia, coloque ali na calçada, cumprimente a pessoa. Ao entrar dentro da casa espírita, mantenha o silêncio. Porque o palestrante ou o médium está ali em concentração. Quantas vezes eu já cheguei para dar palestra, às vezes a pessoa vem e começa, a querer conversar, a falar de assuntos que não é o momento adequado. Naquele momento ali, 20, 25 minutos antes da palestra, eu recomendo, inclusive, para vocês que querem ser palestrantes, fica em silêncio, ou fica ali fazendo um Pai Nosso, esqueça o conteúdo que você vai falar, o que você tinha que ter estudado, você já estudou antes. Fica ali controlando a sua respiração, pedindo ajuda a Jesus, aos mentores da casa, se conecte com a espiritualidade. E nós que estamos na plateia, uma dica aí para vocês, também fiquem em silêncio fazendo uma prece, porque pode ser que vocês vão devagar durante a palestra em pensamentos, mas para nós treinarmos isso, é preciso disciplina, é preciso concentração. E essa concentração nós não vamos conseguir somente nas palestras. Tem que ser diariamente. Isso eu já vi em diversas casas espíritas. Às vezes, trabalhadores antigos, que eu sei que está ali há mais de 10 anos, conversando, rindo, e ali nós estamos recebendo um palestrante de fora. Então fica um pouco, como eu disse, deselegante e fica também um pouco complexo. Então, nas reuniões mediúnicas, por exemplo, o médium não pode chegar atrasado, né? Tem uma tolerância ali de 10 minutos no máximo. Se passar desse horário, a porta é fechada. Por que então que nós relaxamos, às vezes, nas palestras, né? E vamos chegando atrasado? Claro, todo mundo pode atrasar, pode acontecer de pegar um trânsito, pode acontecer de pegar um acidente no meio do caminho. Tá tudo certo, isso pode ocorrer. Mas quando é uma coisa recorrente, é uma questão da nossa disciplina com o horário. E vocês acham que não, mas o palestrante ali, ele vai perceber. Então, o espírito, aliás, os espíritos protetores da casa, eles vão fazer essa proteção na casa. Mas os encarnados, se não estiverem numa comunhão, eles podem sim perder o fio da ideia ali naquele momento. Então, naquele momento que você está ali orando para o palestrante e prestando atenção na palestra, você também está fazendo uma caridade, sabia? E muitas das vezes a gente não se atenta a isso. Quando nós estamos ali julgando, ou a roupa, ou o que o palestrante está falando, nós estamos fazendo algo muito ruim, porque nós poderíamos estar fazendo a caridade, ajudando ele a vibrar. Por quê? Nós somos responsáveis por aquelas pessoas que chegam no primeiro momento e que nunca foram no centro, e às vezes você está sentado ali na sua cadeira,
você fica pensando, ai meu Deus, eu poderia ser mais caridoso. O que eu posso fazer aqui no centro para ser mais caridoso? Em primeiro momento, silenciar a sua mente. Você já vai estar sendo muito caridoso. Com aquelas pessoas que estão entrando ali a primeira vez, que precisam de uma energia salutar e que está às vezes todo mundo ali desconfortável, mexendo na cadeira e não está ajudando o palestrante. Eu sei, pessoal, que é difícil, mas vai ser mais difícil ainda se nós não treinarmos. Ah, eu não consigo mesmo mudar, eu não vou mudar, vou ficar impaciente mesmo. Aí é uma questão de escolha, tá? Então nós vamos para a segunda parte do capítulo, que feito isso, a espiritualidade, ralou ali, como dizem aqui no popular, para manter o equilíbrio. E aí o Aniceto fala, né? Dá muito trabalho manter o equilíbrio numa palestra. E olha o que o Aniceto fala, achei interessante, vou até ler para vocês, para contextualizar isso aqui que eu estou falando. Muitos estudiosos do espiritismo se preocupam com o problema da concentração. Então a gente se preocupa, né? Em trabalhos de natureza espiritual. Não são poucos os que estabelecem padrão ao aspecto exterior da pessoa concentrada. Então, o que ele está falando aqui? Às vezes você acha que a pessoa está ali calminha, com o olho fechado, concentrada, mas ele vai dizer os que exigem determinada atitude corporal e os que esperam resultados rápidos nas atividades dessa ordem. Entretanto, quem diz concentrar forçosamente se refere ao ato de congregar alguma coisa. Ora, se os amigos encarnados não tomam a sério as responsabilidades que lhe dizem respeito, ouçam com atenção, pessoal, fora dos recintos, ou seja, fora da casa espírita ou da prática espiritual, se porventura são cultores da leviandade, da indiferença, do erro deliberado e incessante, da teimosia, da inobservância interna, dos conselhos de perfeição cedidos a outros, que poderão concentrar nos momentos fugazes do serviço espiritual. O que Aniceto está nos dizendo aqui, né? Não adianta tentarmos concentrar só na casa espírita ou na casa espiritual que você vai. Aí eu fico observando os médiuns novos, né? Aquela pessoa de todas as religiões que nós recebemos perguntas aqui, de quem está começando a incorporar na Umbanda, de quem está começando a incorporar em outras religiões, que a mediunidade não é exclusivismo do espiritismo. E aí as pessoas falam como ser um bom médium, né? Como ouvir a orientação das entidades, dos espíritos. Silenciar a mente, pessoal. Silenciar e concentrar. O médium não vai conseguir ouvir o espírito se ele não conseguir silenciar. Não adianta, todos nós que estamos aqui ouvindo, temos problemas, temos dificuldades e desafios. Mas imagine, se nesse momento que eu estou aqui dando essa palestra, se eu estiver com a cabeça voltada para o meu problema, eu não vou conseguir executar de forma alguma o raciocínio para trazer, neste momento, o estudo para vocês. E neste momento que eu concentro, que eu não estou deixando de falar, pode ser que venha uma intuição porque eu estou envolvido no tema. Então não é que vocês não vão pensar na palestra, pessoal. Vocês vão. É impossível não pensar. Mas está lá o irmão falando, por exemplo, vou dar o exemplo do último Evangelho no Lar, que foi sobre o egoísmo. Eu estou lá dando uma palestra sobre egoísmo. E aí vocês estão tão concentrados que quando eu dou um exemplo ou que quando eu falo do egoísmo em família, vocês podem trazer na memória uma cena que vocês foram egoístas e aquilo ir para o seu cognitivo de aprendizado. Na terapia da Gestalt, a gente fala, você finalizou uma Gestalt ali, poxa, naquele dia eu fui egoísta com a minha filha, com meu pai, com meu irmão, com meu vizinho. Isso a espiritualidade consegue trabalhar neste material psíquico. Quem nunca foi numa palestra e voltou reflexivo? Nossa, eu sou muito egoísta. Nossa, eu sou muito avarento. Meu Deus, eu preocupo muito por coisas materiais. Por quê? Neste momento que você concentrou, a espiritualidade conseguiu trazer aquela memória. E isso acontece em reuniões mediúnicas. A gente vê na prática isso acontecer. Às vezes o médium está ali incorporado por um espírito
E durante o esclarecimento, o esclarecedor está ali falando, esclarecendo a pessoa, o espírito que ali está. E ele fala, nossa, que curioso, está me vindo a minha mãe na mente quando você fala desse tema, está vindo o pai, está vindo uma cena tal. A espiritualidade mostra ali as formas, pensamento e como é usada. E isso ocorre, a gente não está sozinho ali no centro espírita, ou no centro espiritualista. A espiritualidade ali fica manipulando. Quem nunca viu, né, no livro Memórias de um Suicida, eu recomendo, e também em outros livros sobre espiritismo, quando a pessoa está ali fazendo uma preleção evangélica sobre Jesus, no plano espiritual fica uma tela e vai vindo memórias, vai vindo cenas de quando Jesus esteve aqui no planeta. E quando são outros temas, os espíritos têm esse privilégio, né? Como se estivesse passando um filme ali. Eles vão ouvindo a voz do narrador. Isso nós já temos hoje com a tecnologia. A gente pode fazer isso aqui, mas no plano espiritual isso é vivo, né? Em HD. E isso a gente vai perceber nesse ambiente. Então, pessoal, às vezes a palestra no Centro Espírita, igual aqui, a gente fica só meia hora estudando o livro. Coisa rápida, é um momento rápido que você vai se espiritualizar, vai elevar o seu padrão, vai conseguir se conectar com a espiritualidade. Não precisa ser coisas demoradas. Igual a meditação, o pessoal acha que tem que ficar meia hora meditando, meia hora orando. Não é isso. Não é sobre tempo, não é sobre demora, é sobre qualidade com aquilo que nós estamos fazendo com o espiritual. Às vezes, vale muito mais a pena um evangelho no lar de 10, 15 minutos, com proveito, veio o tema, você falou, poxa vida, eu ainda não consegui aprender sobre esse tema. O tema é isso, deixa eu tentar entender esse tema aqui. Como que eu posso fazer para aplicar ele na minha vida? Se você fizer isso 10 minutos, vale muito mais do que você ficar lendo o evangelho meia hora e não compreendendo nada. Então pronto, o puxão de orelha deste capítulo é sobre isso. Mas tem outros dois. O primeiro deles é que assim que acabou a palestra, nós ainda temos alguns minutos aí. Bom, dois bastidores. Primeiro, um espírito que tinha desencarnado e tinha deixado uma filha no plano físico. E essa filha estava lá no centro espírita. E ela foi no assistente e falou, meu irmão, por favor, pede ao diretor mediúnico para mandar uma carta psicografada para minha filha através da Dona Isabel. Ela tem sofrido muito, você pode me ajudar? E ele, todo solícito, ele vai. Ele fala, claro, minha irmã, vou lá agora. E ele vai lá e fala com o diretor espiritual. E ele volta até cabisbaixo, né? Ele falou, minha irmã, infelizmente eu não consigo te atender. Ela, mas por quê? Aí ele, o nosso instrutor disse que a sua filha agora precisa do silêncio, porque ela precisa aplicar, ou seja, colocar na prática o que você já ensinou para ela, tanto quanto você estava encarnada, quanto agora no plano espiritual. Chegou o momento do silêncio, ela precisa ficar por ela mesma. Aí, obviamente, o espírito entendeu ali, mas nem tudo ficou fechado. Ele falou, você pode falar com ela durante o sono físico. Na próxima noite, ela virá aqui, a gente vai trazer e você pode conversar. Por quê, pessoal? Quando é uma carta psicografada, poderia vir com muitos detalhes, muitas informações. No sonho, ela iria passar informação. Essa informação iria chegar no corpo físico, ela ia esquecer a cena, mas iria ficar no inconsciente. Sabe quando você está com um problema, para resolver, não consegue, vai lá e dorme e acorda com a solução do problema? Pode ser que algum espírito amigo, algum espírito familiar te trouxe a solução deste problema. Mas, para não ficar algo mastigado, fica como se fosse uma ideia, uma intuição. Por quê? Nós estamos aprendendo cada dia mais com o plano espiritual que nós precisamos desenvolver o nosso cognitivo espiritual. Se faz necessário e urgente que nós aprendamos a andar com as nossas próprias pernas espirituais e materiais. Sair da infância espiritual requer assumir compromissos e responsabilidades. E aí a gente vai para o último tema. Chega lá um outro espírito e pede, ô meu irmão, ajuda o meu sobrinho, por favor. Ele está muito doente, ele está ali na reunião. E ali, o marido da Dona Isabel, que era o mentor da reunião, falou assim, ô minha irmã, infelizmente eu não vou poder te ajudar. Ela, mas por quê? Aí ele falou assim, porque o seu sobrinho já pegou o receituário da Isabel 5 vezes.
Nas 5 vezes que ele pegou, ele não comprou o medicamento na maioria das vezes. E quando ele comprou, ele se recusa a tomar o medicamento na hora certa e não confia na orientação. Então não vai adiantar de nada. Ele é teimoso. Ele precisa agora aprender com a lição da dor. As orientações foram dadas, foram deixadas para ele. A medicação queria inclusive curar ele, mas ele não seguiu. Isso serve para nós, né, pessoal? Quantas vezes nós temos aí a medicação do plano espiritual e recusamos? Deixa eu falar aqui o nome dos personagens, ó. A receita era para o senhor Amaro, né? Ele fala aqui, olha. Pede aos receitistas cederem, tudo está muito bem. Mas aí o marido da Dona Isabel fala, olha, o nosso doente é muito rebelde. Eu já lhe providenciei a obtenção de conselhos médicos do nosso plano por 5 vezes, sem que ele correspondesse aos nossos esforços. Não se resolve adquirir os remédios indicados e quando obtém não toma no horário certo. Olha só, então ele estava recusando. O plano espiritual estava ali 5 vezes. Já pensou, pessoal? Que benefício, hein? Você está doente, o plano espiritual mandar 5 cartas psicografadas orientando o que você tem que fazer e você não fazer. Aí na 6ª vez não tem como, né? E ali ela fica em silêncio porque ela sabe, né? Que infelizmente agora ele iria testemunhar por si só. Então, pessoal, por que nós estamos falando aqui? O título do capítulo é no trabalho ativo. Uma hora ou outra, nós vamos ser chamados ao nosso próprio trabalho ativo. A espiritualidade vai nos dar uma ajuda até certo ponto. Daqui para lá nós temos que caminhar. Não que eles não irão nos abandonar, mas nós precisamos desenvolver essa capacidade. Então fica aí, né, os 3 grandes alertas deste capítulo no trabalho ativo. E não perca o próximo, que é muito interessante o próximo capítulo. É um dos meus preferidos também, que é o capítulo 48, que vai dizer pavor da morte. Nós vamos falar do espírito ali que está prestes a desencarnar, um capítulo muito interessante, inclusive, para estudo. Eu agradeço imensamente quem chegou até aqui, vai deixando nos comentários, curtindo, nos ajudando, e até o próximo capítulo, se Deus quiser.